Olá, estamos de volta. Eu quero agradecer aqui a nossa plateia virtual, participando aí no debate anterior sobre a utopia da água potável. E agora, mais um salão de ideias, aqui uma mesa de debate com duas figuras maravilhosas. Aqui, à minha direita, a jornalista Miriam Castro, conhecida nas redes como Mikan. Boa tarde, seja bem-vinda. Muito obrigada por participar conosco aqui da 20ª FIL, Mikan. Muito obrigada pelo convite. Pessoal, tem um carro de som passando na minha rua do nada, mas só para avisar que qualquer barulho que tiver é por causa disso, tá bom? Muito prazer. Eu sou uma mulher branca de cabelo preto e blusa vermelha. E tô com um fundo aqui com uma parede branca com pintura azul marinho. Muito bem. Lembrando que nós estamos fazendo essa alta descrição, porque toda a nossa feira está com acessibilidade e nós estamos aqui, então, pensando naquelas pessoas com deficiência visual. Bom, aqui à minha esquerda é Cláudia Fusco, ela que é mestre em estudos de ficção científica pela Universidade de Liverpool, na Inglaterra. É professora de pós-graduação no Instituto Veracruz e na Escola Superior de Propaganda e Marketing e palestrante sobre gênero, cultura pop e literatura fantástica. Bem-vinda, obrigada, viu, por participar conosco aqui da 20ª FIL. Eu que agradeço o convite, muito obrigada, estou super feliz. Eu sou uma mulher branca, de cabelo preto, óculos e livros multicoloridos atrás de mim. Tem muitos livros, é meio demais. Olha o que nos espera aqui com essas duas feras. E, gente, aqui é a nossa plateia virtual, quanta gente bonita. Obrigada, viu, gente? Estou vendo ali o Pedro, a Benedita, Maria Eduarda, Mônica... Quem mais? Estou vendo ali. Ai, meu Deus, não consigo ler. É não sei o que, Camargo. Gabriel? Não, Guilherme. Gabriel. Gabriel. A Bruna. Muito bem, obrigada, viu, gente? E aí, meninas, o que vocês prepararam para a gente, para essa mesa de debate, nesse universo que vocês dominam super bem, e essa relação, né, dos games, dos filmes, com a literatura utópica, com a utopia. Quer começar, Mikan? Quem começa? Nós vamos... Quem começa? Mikan, começa? Eu acho que o carro de som foi embora. Então, pessoal, muito prazer. Se ele, por acaso, passar de novo, eu vou mutar meu microfone rapidinho, só para não estourar aqui para vocês o barulho, mas aí vocês sabem que foi por isso, tá bom? Então, eu queria primeiro agradecer pelo convite, e hoje a gente vai falar das utopias na literatura, né? Que são super presentes, assim, na ficção especulativa, né? E a gente adora falar disso, né, Clau? Então, eu acho que vai ser uma conversa muito rica. Vocês viram que tá rolando... Aqui na FIL, a gente vai ter várias mesas sobre esse assunto, né? Então, a gente vai começar a falar das utopias na literatura, mas outras mesas vão abordar esse tema também. Vai ter a mesa sobre a utopia mesmo, a obra Utopia, do Thomas More, mais tarde, e tem também uma só sobre distopias, que... invariavelmente a gente vai acabar tendo que falar sobre distopias um pouquinho também, mas estou me adiantando aqui. Cláudia, você quer já trazer alguma coisa? Acho que já que a gente convidou, né, começou a falar sobre o termo utopia, né, sempre legal a gente ir pela descrição, né, por como a ideia surgiu, né, a palavra surgiu, né, e é uma criação, né, do Thomas More, um influencer do seu tempo, escritor religioso, um cara super importante, né, que escreveu, na verdade publicou em 1516 essa obra, né, que é uma brincadeira de palavras, né, porque originalmente ele queria... ele estava até pensando em escrever o livro dele como se o termo original, né, o nome da ilha em que se passa a história, fosse romano, nusquama, que significa o não lugar. Mas ele acabou escolhendo o nome em grego, né, utopia, porque é uma brincadeira com dois significados possíveis: eutopia, o lugar feliz, ou a utopia, que é o não lugar, né, o lugar que não existe. Então, acho que esse é um dos nortes da nossa conversa, né, Mikan? Será que a utopia é real? Já começa com o nome, né? Se já começou assim, será que dá para alcançar? E até mesmo na ficção, em que todas as possibilidades existem, será que mesmo assim é possível fazer uma história passada em uma utopia sem você esbarrar em alguma coisa desagradável? Eu acho que é muito esse o papo que a gente vai acabar trazendo, né? Uhum.
Até porque mesmo o More, né, ele escreveu dando uma cutucada aqui e ali na sociedade do tempo dele, acabou, tadinho, pagando um pouco a língua, né? Ele teve que pagar algumas consequências pela sua liberdade, né? Mas ele foi fantástico nesse trabalho, assim, de cutucar as camadas sociais, inúmeras coisas incoerentes, aparentemente, da sociedade europeia, né? E já em Utopia ele questionava o que era o bom lugar, né? Se é possível construir um lugar que seja bom para todos, né? Então, dentro do livro, ele até acaba propondo isso, né, de algumas formas que a gente pode discutir, né, 500 anos depois, mas o mais importante, na verdade, né, além do legado que ele deixou como autor e como figura importante, né, é que a utopia se tornou um gênero, né, ela virou uma forma de contar histórias, então ela acabou sendo interpretada como o lugar legal, né, o bom lugar, o lugar onde todo mundo é feliz, e vários autores deram a sua interpretação, né, para esse lugar feliz, se é que ele é possível, né. É uma utopia que já virou distopia? Ou a gente uma utopia que só envelheceu? Porque assim, dá para discutir isso como se a gente está vivendo isso, né? O momento atual a gente está vivendo exatamente o que ele pensou, o que ele colocou. Pois é, ele até tinha uma proposta de melhorias para o mundo, né? Mas que não incluíam todas as camadas da sociedade, né? Assim, o More, ele, por exemplo, não previu algo como o fim da escravidão, de que ele né? Então, assim, não estava bom para todo mundo, senhor More, né? E acho que é relevante para a gente ainda hoje entender o que seria o ideal hoje, né? Então, ao longo dos séculos, a gente vê a utopia se transformando numa narrativa que antes era do lugar perfeito, né? Até porque ela nasce das grandes navegações, né? 16 anos depois do descobrimento do Brasil, né? Então, gradualmente ela vai se tornando uma utopia de tempo, né? Em que o lugar a gente já conhece, né? Então, alguns lugares se tornam melhores com o passar do tempo, com o avanço tecnológico. E uma coisa que você comentou sobre as navegações, a gente tem nessa época aí do colonialismo, das navegações, muitas histórias dos tais exploradores que, na verdade, não estavam descobrindo os lugares, né? Eles chegavam em lugares em que já existiam pessoas e essas pessoas já tinham suas próprias sociedades, suas próprias vilas, seu próprio modo de viver. E era muito comum que se descrevesse isso, né? Eles voltavam lá para a Europa e contavam, olha, eu fui para esse lugar distante, aqui eles vivem desse jeito. E era sempre de uma forma que não levava muita nuance. Então, quando você chegava no lugar, você via aquela cidade, aqueles prédios maravilhosos, esse lugar cheio de riquezas e tudo mais, se assemelha um pouco à nossa ideia de uma utopia, né? De um lugar, olha só, todo mundo aqui é feliz, as pessoas têm liberdade sexual, as pessoas, elas têm outros costumes, se vestem de formas coloridas, parece muito um lugar ideal. Aí, a partir do momento que você tem qualquer defeito numa sociedade dessas, você já começa, não, eles são bárbaros, eles são muito diferentes e tudo mais. Então, a maneira que existia esse tipo de relato de viagem era muito parecida, assim, os que falavam mal, os que falavam bem, eles tinham uma origem muito parecida, que era de um lugar estrangeiro que eu não entendo, que eu não conheço, né? E aí eu acho que uma obra que eu acho que a gente podia trazer aqui, que tira um sarro disso, é As Viagens de Gulliver, que é bem isso, né? Eles chegam num lugar, esse lugar diferente, que todo mundo é pequenininho, mas eles têm um modo de vida diferente, eles têm todas essas regras e tudo mais, e aí o Gulliver lidando com isso. Eu acho que tem tudo a ver com o que estava rolando na época, né? Totalmente. O Swift, né, o autor do Viagens de Gulliver, ele entendeu, ele compreendeu muito o conceito de utopia como o não lugar também, né? Porque, claro que eles, à primeira vista, ele sempre se encanta, ele fala, que bonitinho, né, os pequenininhos, ou, meu Deus, estou numa terra que eu não entendo ninguém, né? Mas logo depois ele entende que existe uma diferença muito grande, né, entre o lugar de onde ele veio e para onde ele vai, mas todos têm regras, todos têm dinâmicas próprias, né? Não existe um único ideal de civilidade, né? E isso é importante porque a gente pode presumir que uma utopia imagine que
todos são civis da mesma forma, ou todos se comportam da mesma maneira, né? A utopia, ela é uma tentativa de imitação do paraíso na Terra, né? E isso é essencial para a gente discutir 1 milhão de coisas, né? Mas principalmente porque com a ascensão do cristianismo, né, assim, ao longo do fim da Idade Média, né, e com tantos acontecimentos, né, no começo da Idade Moderna, a gente vê que existia uma propaganda poderosa, assim, né, sobre encontrar o lugar ideal, o mundo ideal, em terra mesmo, né, no nosso mundo mesmo, né. Ô, meninas, e vocês acham que a utopia é meio que assim, uma previsão do futuro? É meio que passa por um conceito assim? Olha, tem gente que acha. Pois é. Como eu sei que tem gente que acha, quero saber a opinião das estudiosas aí. A Clau com certeza vai saber falar com muito mais embasamento do que eu nessa parte do estudo, né? Mas uma coisa de consumir muito e falar muito a respeito de ficção especulativa, uma coisa que eu acho sempre é que nunca é sobre o futuro, mas é sobre agora. Então, essas histórias, seja utópicas, seja distópicas, elas vão falar em relação à nossa sociedade. Até histórias que se passam no passado falam sobre o agora, né? No fim das contas, porque nunca é 100% sobre o passado. Então, quando você fala... vou pegar, por exemplo, um filme, só pra gente não ficar apenas nos livros. Você vai pegar um Akira da vida. Ele é um filme que se passa numa sociedade em que a tecnologia evoluiu muito, mas a qualidade de vida não melhorou muito, o tal do cyberpunk, tem as empresas que dominam tudo, blá, blá, blá. Você estava no Japão dos anos 80 naquela época. As empresas multinacionais japonesas estavam dominando o mundo mesmo. Então, era algo que você poderia especular que talvez fosse a tendência. Então, ele estava fazendo uma crítica à época que ele foi lançado. E eu acho que até se você pegar o Thomas More, que a Clau falou, ele estava fazendo uma crítica à época que ele foi lançado. Então, pode ser uma previsão do futuro? Sim, mas é sempre falando do presente mais ainda, né? E qual a relação que vocês podem nos trazer dos games, né, com a literatura utópica? Porque, às vezes, a gente que não está muito conectado com isso, a gente não percebe, mas tem uma relação muito profunda aí já, né? Olha, os games, eles têm um ponto super importante, né, na criação de universos. Acho que a Mika pode falar mais ainda, assim. Mas até porque existem muitos desdobramentos que o game pode ser, né? Alguns jogos, eles propõem justamente que você crie o universo, né? Então, como você moldaria, né, esses jogos de sociedades, né? Como você tornaria aquela sociedade perfeita e por que você tornaria, né? Só retomando um pouquinho do que a gente estava falando sobre a utopia ser o futuro, né, e colando também com os games, a partir do século XIX e até o século XX, assim, comecinho do século XX, tinha uma expectativa muito grande, especialmente por causa do Darwin, de que existisse evolução em todos os campos do mundo. Então, a evolução, né, como, né, a gente vê na biologia, mas existe evolução social, existe evolução tecnológica, né, então... No começo do século XX era muito carregado dessa expectativa, assim, né, de grandes evoluções, grandes transformações, né, e a gente tem isso tanto na literatura, quanto nos jogos também, né, nos filmes, nas séries, né, é muito multimídia essa expectativa do lugar perfeito e por que às vezes ele não é tão perfeito assim. E uma coisa que rola bastante, a gente está falando de utopia e jogos, e aí eu pensei muito no BioShock, né? Que ele é um jogo... a gente vai cair nas distopias, desculpa, gente, já vou adiantando aqui, a gente vai cair nas distopias eventualmente, mas o BioShock é um exemplo disso, ele é uma história que fala sobre uma tentativa fracassada de criar uma sociedade utópica debaixo do mar. Então, esse cara, ele foi lá e falou, não, a gente vai criar essa sociedade em que apenas as pessoas úteis estarão, ou seja, tipo, quem ele acha útil, o cara da meritocracia e tudo mais. Então, quem fosse estar lá tinha que ser aquela pessoa que é trabalhadora e que é proativa e que luta pelo bem da sociedade e tudo mais. E a gente chega lá depois que deu errado. Então, a gente tem que descobrir o que aconteceu. Por que deu errado? Qual foi o problema? Mas é uma coisa que aparece muito em jogos, assim. Você tem desde
sociedades que são criadas aos moldes do que a gente vê na literatura, então você tem muita inspiração visual, né? Tanto, principalmente assim, quando você vai falar de futuros nos jogos, você tem muita inspiração do cyberpunk, muita inspiração do steampunk também, a galera traz, mas é uma inspiração principalmente visual, muito mais do que da história em si. Tem alguns jogos que vão pegar a parte da sociedade e tal, mas eu queria trazer uma coisa da nossa toada aqui da literatura, que a Cláudia tinha falado de uma utopia que me interessou bastante, que é o Herland. E aí, porque é uma utopia, né? Pra gente não cair direto na distopia, eu acho que a utopia Herland talvez funcione. O que você acha, Cláudia? Nossa, eu acho que ela super funciona. E funciona também para ser questionada, porque, né, literatura faz isso com a nossa cabeça, né, gente? Mas o que é Herland, né? Herland é uma obra publicada aqui no Brasil, né, pela Charlotte Perkins Gilman, uma super autora feminista, questionadora de gênero, muito legal mesmo. E a Gilman, ela propõe ali, né, no começo do século XX, que existe essa sociedade perdida, né, muito escondida, provavelmente em algum lugar da América do Sul, fica meio suspensa aí no ar, né, em que só mulheres existem, né, elas nascem a partir de partenogênese, e então elas dão luz a mulheres muito parecidas com elas também, e elas estão anos-luz à nossa frente em termos de qualidade de vida, em termos de propósito, né, para uma sociedade, como funciona o conhecimento, como funciona tudo, né? Então a gente naturalmente tem um olhar de 3 exploradores chegando ali perdidaços, cada um cara com um olhar muito diferente para aquela sociedade, e é fantástico como ela mexe com isso. A autora é muito contemporânea, sabe? Ela cria personagens muito, muito ricos, né? Até hoje, assim. E um se aproxima com esse olhar meio predatório, de querer conquistar aquele lugar. Um segundo chega com um olhar muito devotado, né? De, ai meu Deus, esse é o lugar perfeito, feito por mulheres maravilhosas, né? E o terceiro é o nosso narrador, praticamente, né? O cara que tem ali o meio de campo, né? Assim, a Caixinhos Dourados, né, que fica no meio do caminho, assim. Então ele vai contar pra gente essa aproximação e como foi esse conhecimento desse lugar fantástico, né? E aí já dá outras camadas de a utopia a partir de gênero, a utopia a partir de raça, que são sempre muito essenciais pra gente discutir também, né? Meninas, Oi, desculpa. Oi, pode falar, Nica. Não, eu ia já puxar outra autora mulher aqui, então se você quiser fazer a pergunta, depois a gente traz de volta. Não, é que tem uma pergunta ali. Aliás, deixa eu agradecer de novo aqui, rapidinho, a nossa plateia virtual, que na verdade é a sala virtual de bem-estar da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, a USP, que está nos acompanhando. Já tem mais gente ali. Agora eu estou vendo a Fernanda, o Gustavo acho que não estava, o Fernando José, Rosângela Mariana, acho que já estavam. E agora estou vendo que é Guilherme, né? Eu te chamei de Gabriel, Guilherme. E Maria Eduarda, Bruna de novo. Obrigada, viu, gente? Isso é uma sala virtual de bem-estar, um espaço online de acolhimento que propõe atividades lúdicas, fora do âmbito acadêmico. Então, vocês podem escrever aí a pergunta de vocês para as meninas. Bom, tem uma pergunta aqui. Quais livros, vocês podem responder agora ou na sequência, quais livros distópicos atuais, nacionais ou internacionais, vocês estão lendo e consideram boas críticas ao que estamos vivendo? Quer dizer, a gente quer saber o que vocês estão lendo no momento, e eu imagino que vocês estejam lendo várias coisas ao mesmo tempo, né? Sempre. Sempre. Eu peguei para ler ontem, olha que coincidência, um livro, ainda estou descobrindo se ele é uma distopia ou não, mas se chama Nós Somos a Cidade, da N.K. Jemisin, né? Ele vai ser lançado recentemente aqui no Brasil, né? Eu estou lendo ele em inglês, e é uma maluquice. Basicamente, as cidades elas são incorporadas por pessoas, né? E São Paulo, inclusive, é uma cidade que está presente na obra, né? Com personalidade, com atitude, inclusive seria muito amiga dele, claro. E então, mas a ideia aqui é que essas cidades, elas, até interessante, né, ver isso como, pode ser uma utopia ou uma distopia, né, mas essas cidades, elas estão sempre constantemente sendo acuadas, assim,
a serem destruídas, né? Então, é como se existissem forças do mal que querem derrubar uma sociedade, uma cidade, né? Então, essa cidade ela tem que se fortalecer enquanto indivíduo. É muito doido, gente. Mas acho que pode ser interessante para entender também o mundo como ciclos, né? Acho que as utopias ajudam a gente a enxergar isso, né? O que parece utópico no passado, ou o que parece distópico e continua sendo, né? Também representa inícios e fins de sociedades, né? Então, acho que tem a ver. Bem legal, é legal. Então fica a dica aí. Depois você conta mais pra gente se é uma distopia mesmo, tá? E você, Nikan? Pois é, então, eu comecei a ler um conto porque a Clau me indicou enquanto a gente estava conversando para preparar essa mesa, que não é recente, então, assim, mas é o que eu tô lendo nesse momento, que é Aqueles que Abandonam Homelas, que ele é uma utopia diferente, assim, né? E a gente vai discutir, a gente vai falar um pouquinho, vai dar um spoiler, talvez, desse conto, mas vale muito a pena mesmo assim, que é da Ursula Le Guin, que inclusive é uma autora que, se vocês puderem, pessoal, se vocês ainda não conhecerem, vão atrás. É uma experiência maravilhosa ler a Ursula Le Guin, seja na obra dela de fantasia, que ela tem o ciclo Terra-Mar, que inclusive vai ser relançado aqui, né? Finalmente, vai ter uma edição nova, eu estou muito animada, que é o Earthsea, né, em inglês, e se eu não me engano só tinha o primeiro, aí tempos atrás tinha publicado, mas não tinha fácil acesso, assim, agora vai ter, mas ela também tem essa obra vastíssima, assim, que vale muito a pena conhecer, que a gente vai comentar aqui ao longo da nossa conversa. E aí, tirando isso, nesses últimos tempos eu não tô, assim, muito nas utopias, distopias, vou confessar. Eu tava lendo Devoradores de Estrelas, que é muito legal, mas não é exatamente, né? É mais um cara sozinho na dele e tudo mais. E o Red Shirts também, que, de certa forma, é mais distópico até, né? Sim. Mas vale muito a pena. Ambos valem bastante a pena para conhecer. Valendo a dica, registrado. Sigamos. Será que a gente fala um pouquinho, então, do Homelas? Acho legal, né? Porque acho que a gente já podia entrar nessa questão do custo da utopia, né? Se fala muito, ok, pode existir uma sociedade utópica? E às vezes até pode. Beleza, olha só, isso aqui, olha só que legal, essa sociedade que eu imaginei seria perfeita. Mas às vezes os próprios autores, eles pensam, olha, talvez não seja possível chegar a isso sem um grande custo. Ou então, talvez, a própria maneira que eu estruturei essa sociedade, se eu refletir um pouco sobre como eu chegaria a ela, eu vou perceber que tem alguns problemas. Isso aconteceu, eu até chequei que eu falei na nossa conversa antes da palestra, e eu queria só checar e eu consegui encontrar. A Veronica Roth, que é a autora da saga Divergente, que muitos de vocês que são mais novos aí no chat talvez conheçam, foi uma franquia bem popular de jovens adultos e tudo mais, e é uma distopia. Só que ela foi concebida como uma utopia. A autora, ela tinha pensado, e se cada um tivesse o seu lugar na sociedade? E se cada um, de acordo com a sua personalidade, fosse de um jeitinho, não sei o que, a gente dividisse? E ela mesma fala em entrevistas que quando ela parou para pensar, ela foi desenvolvendo essa sociedade, ela percebeu que, cara, isso é uma distopia. Isso aqui não é uma utopia, não. Pode parecer perfeito, mas tem vários problemas. E eu acho que alguns autores vão direto nisso, eles vão direto querer mostrar o custo. Um desses exemplos é a Ursula Le Guin no Aqueles que Abandonam Homelas, que é uma sociedade perfeita. Até você descobrir que existe um problema ali, né? Exato, né? O Homelas, ele até é uma brincadeira com a palavra Salem, né? Homelas é uma troquinha de letras de lugar, né? E é justamente para fazer uma analogia, digamos assim, né? Porque o que acontece em Homelas? Vou tentar não estragar o conto para vocês, que é muito legal. Mas tem alguns pontos que são muito interessantes da Úrsula, que eu me lembro muito da primeira vez que eu li, é que ela batia bastante na tecla de que as pessoas em Homelas, elas eram felizes, mas elas não eram felizes de um jeito leviano, alguma coisa assim. Ela falava que, às vezes, eles até pareciam leves demais, suaves demais, né? Mas havia algo ali escondido, havia algo que todos
conheciam sobre essa cidade, né? E para não entregar tudo, né, vale dizer que as engrenagens desse mundo, elas ficam, digamos, no subsolo, elas ficam escondidas da visão geral, né? Mas é parte do ritual ali de passagem na cidade, quando você chega em um determinado momento da sua vida, entender o que essas engrenagens são e o que elas custam, né? É um contaço, gente, vale muito, muito a pena ler, né? E é muito legal que ela se assegure, que ela queira mostrar pra gente que essas pessoas, elas escolheram este modo de vida, né? Então, a utopia pode existir, mas ela não é gratuita, né? Ela não é aberta, assim como muitas utopias foram no passado, né? As pessoas entraram em convívio, né? Aceitaram, né, as diferenças. Até o Hurland, ele faz isso, né? Assim, todas essas mulheres são ótimas, mas as que não são tão ótimas, elas vão para um campo ali e a gente não fala mais sobre elas, né? Então, em Homelas, as pessoas entendem o custo. Então, eu acho que consegue haver uma utopia ali, mas com engrenagens carregadas, né? Outro livro que faz isso, uma série de livros maravilhosa, recomendo de olhos fechados, é a série do Ceifador, do Neil Shusterman, né? Que é uma trilogia de pessoas, né? De uma sociedade que encontrou a perfeição mesmo. Eles são organizados por uma inteligência artificial que descobriu a solução de todas as doenças, de tudo, da velhice, de tudo, assim, gente. E então as pessoas basicamente não morrem nessa sociedade, mas existe uma organização chamada os Ceifadores que eles meio que orquestram a morte de forma aleatória, né? Então uma pessoa, quando já viveu os seus 200, 300 anos, um dia recebe a visita da morte personificada, né? Mas talvez essa organização também não seja tão isenta quanto a gente espera. Então sempre tem um porém, né? Sempre tem uma letra miúda, digamos assim, na utopia. Eu acho que sim. Desculpa, pode falar. Eu disse muito bem. E eu acho que quando a gente chega numa história classicamente distópica, por exemplo, Um Admirável Mundo Novo, você pega isso desse jeitinho mesmo. É uma utopia com seus custos. A questão é que é uma obra que mostra como a salsicha é feita, né? Então, olha só essa sociedade, todo mundo é feliz. Para quem nunca leu, todas as pessoas têm a sua posição social desde o nascimento. Elas, na verdade, são feitas em jarros, né? Tipo, o feto já é feitinho lá, não existem mães. E elas são fabricadas para ser de determinada casta social. Então, você tem as pessoas que são os trabalhadores intelectuais, os trabalhadores braçais, e cada um deles tem seu intelecto ajustado de acordo com aquilo. E aí você pensa, nossa, que bizarro, que tenso isso. Só que, ao mesmo tempo, as pessoas são condicionadas para serem extremamente felizes com o que elas fazem. Então, a pessoa que é numa casta mais baixa, ela pensa, que bom, eu não tenho que ter as preocupações que aquele lá da casta alta tem. Teoricamente, todo mundo é feliz. Mas o que você fez para chegar nesse ponto? Como que você chegou? E isso é mostrado. Mostrado de um jeito que você tem uma pessoa que questiona aquela sociedade, que tá, nossa, mas isso é meio errado, né? É meio estranho, e por isso ela é meio excluída. Pessoas que vêm de fora e que olham e falam, cadê a arte? Sabe? Cadê o amor? Vocês não se apaixonam? Vocês não têm monogamia, religião? O que está acontecendo? E é óbvio que se pode haver críticas. Então, e daí que a sociedade abriu mão da individualidade? Todo mundo é feliz. Mas, ao mesmo tempo, quem reagia era mandado para nem lembro se é colônias, ilhas, é um negócio assim... evaporado, basicamente, né? Vaporizado. E os livros são queimados e tudo mais. Então, até que ponto você está falando realmente de uma sociedade utópica? E eu acho que esse livro não existe nem dúvida de que ele é uma distopia, né? Mas ele está mostrando uma coisa que talvez, se fosse mostrada de outro jeito, seria muito lida como uma utopia e muito feliz. Todo mundo, que ótima essa sociedade. Muito maluco, né? Na verdade, assim, pensar que entender esses pensamentos, né, do Aldous. Agora, olha só, meninas. Cláudia, a Fernanda Barcos está perguntando aqui se Duna seria considerado como uma utopia. Fernanda. Será, nossa gente? Plateia aqui virtual. Eu acho que não, no sentido que ele tem mais complexidades, né? Assim, é uma sociedade que ela revela suas falhas, né? A gente tem acesso a essas falhas, a essas
mudanças, essas diferenças, né, em várias camadas ali que são apresentadas pelo autor. Então, acho que não chega a ser uma utopia, né, mas é um mundo muito bem desenvolvido. E eu acho que isso já é valioso assim, para a gente que escreve, que lê ficção científica, né, entender que um mundo, né, a criação de um mundo, ela é complexa, ela tem que ter lugares que são excelentes, lugares que são esquecidos, lugares marginais, lugares centrais, né? Então, o mundo de Duna, ele já é um pouco mais rico, talvez, do que... Não estou dizendo que utopias não são complexas, né? A gente tem exemplos maravilhosos, assim, eu tô até olhando aqui, assim, né? A gente tem, dentro do audiovisual, por exemplo, a gente tem The Good Place, que é essa utopia construída, digamos assim, né? E que tem suas inúmeras complexidades também, que vão sendo reveladas ao longo do texto, né, ao longo dos vídeos, né, da série, mas eu acho que precisa, talvez, um pouco mais de inocência, talvez, que a Ursula Le Guin fala bastante, né? Quando a gente fala de utopias, assim, né? Elas não são... algumas respostas são meio fáceis, né? Se vocês quiserem um exemplo bem interessante, curioso de utopia, assim, do comecinho do século XX, tem um autor, né? O Hugo Gernsback, que foi, inclusive, ele dá o nome ao prêmio mais importante de ficção científica do mundo, né, que é os prêmios Hugo, que ele escreveu várias utopias tecnológicas, em que os caras eram esses super cientistas saradões, que faziam várias coisas incríveis. Também a descrição, super cientistas saradões, sim. E aí tem um futuro incrível, é maravilhoso, né? Porque esses caras meio que salvam a humanidade, né? E isso é muito também uma visão pré-Primeira, pré-Segunda Guerra Mundial, quando a gente entende de verdade algumas consequências da tecnologia, né? E, então, uma resposta muito longa para dizer, acho que Duna não é uma utopia. Mas obrigada pela pergunta. Meninas, olha, tem algumas perguntas aqui da nossa plateia, mas também a gente ainda tem que seguir com algumas coisas, como, por exemplo, vocês não vão deixar de falar da mão esquerda da escuridão, né? Tá aí no roteiro, né? A carinha da Cláudia, de quem tá louca para falar disso. Mas, olha, deixa eu fazer uma outra pergunta aqui, viu, Nikan? E a gente segue, depois eu volto para as perguntas. Beleza. O Guilherme de Camargo pergunta se Minority... É isso que fala? Gente, tá... Minority Report? Isso, não estou enxergando direito, aumenta a letra ali. Minority Report seria uma utopia ou uma distopia também? Pois é sempre essa linha tênue, que se você olhar de um lado é uma utopia, se você olhar de outro é uma distopia. O Minority Report, eu tô lembrando certo, é o dos caras que preveem os crimes, certo? Uhum. Sim. Cara, é bem distópico se você é a pessoa que é acusada de uma falha do sistema, né? Que é o caso da nossa história. Mas, pensa, olha só que legal, uma sociedade em que você consegue evitar os crimes antes que eles sejam realizados. Você consegue prevenir tragédias. Isso é muito legal. Pensa, se você é uma pessoa que daqui a 10 anos vai perder um parente por causa de um latrocínio, isso seria evitado. Uau, sabe? Maravilhoso. Você acaba já garantindo a segurança do mundo. Mas, ao mesmo tempo, você tira o livre-arbítrio das pessoas. Porque você ver se a pessoa vai cometer um crime no futuro não é o mesmo que ela ter cometido esse crime. Então, você já elimina qualquer ideia de livre-arbítrio que possa existir. Você acredita que as pessoas já estão predestinadas e que qualquer coisa que for prevista vai acontecer de certa forma. Então, é perigoso, né? Eu acho que é aquela coisa, se você leva ao extremo, qualquer ideia utópica, ela pode virar algo distópico. Profundo, né? A Nikan foi profunda agora. Concorda, Cláudia? Nossa, concordo muito. Eu só queria adicionar uma coisinha, assim, porque é exatamente essa engrenagem da distopia, né? Ela começa como uma promessa de algo perfeito. É algo que faz sentido, né? Nossa, gente, que maravilhoso seria prevenir coisas, que maravilhoso seria manter todas as pessoas vivendo uma mesma vida, né? Assim, então, as promessas, elas são muito grandes, assim, né? Da distopia. Existe uma boa intenção, muitas vezes, né? Só que ela
dá muito errado. Então, é uma linha muito tênue mesmo, né? Entender, porque o que você faria para essas pessoas todas cooperarem, né? Que é o caso do Admirável Mundo Novo, por exemplo. O que você faria para as pessoas entenderem a importância do seu propósito, né? Assim, a gente começa no 1984. Então, a linha é muito tênue mesmo, né? E é a linha dos extremos, né? É o perigo dos extremos. Quando a gente tem algo vendido como muito bom, muito inquestionável, é bom ler as linhas miúdas, né? Tem até uma... Eu gosto muito de ficar olhando aquele site lá, TV Tropes, que eu adoro os nomes que eles dão para as coisas. Às vezes uma coisa que você acha, olha, tem esse padrão aqui, os caras vão e dão um nome. E eles sempre falam um negócio que eu gosto muito, que é utopia justifica os meios. Então, assim, se você for pensar, muitos planos de supervilões são para realizar uma certa utopia. Eles querem, na cabeça deles, melhorar a sociedade. Então, você vai pegar o plano do Thanos, ele não gosta de matar pessoas necessariamente. Ele quer uma sociedade em que as pessoas não tenham que lutar por recursos, em que tenha recursos à beça para todos. Só que aí, você partindo dessa premissa, você está basicamente sendo malthusiano e falando que existem pessoas que precisam morrer para outras sobreviverem. Isso é um mundo distópico. A gente vê um mundo distópico criado por ele, em que metade das pessoas desapareceram, né? Metade dos seres vivos desapareceram. E muitas histórias vão se escorar nisso, né? Acho que qualquer história distópica que você olhar por outro lado pode ser vista como uma tentativa de utopia de certa forma. Não sei se qualquer, mas pelo menos as mais conhecidas, assim, se você olhar de um jeito, que é um exemplo que eu gosto muito, é o do Conto da Aia. O Conto da Aia é uma história puramente distópica. Assim, você vê pela visão da Aia, né, que é a Offred, e para quem não conhece a história, as aias basicamente são mulheres que são obrigadas a servir uma família para serem estupradas, basicamente, né? E conceberem os filhos dos senhores, que são os comandantes. É uma sociedade, obviamente, distópica, que mata quem discorda, que persegue as pessoas, que já fez vários purges, né? Já eliminou uma galera, queimou os livros, proíbe as pessoas de ler. Mas é uma sociedade em que a fertilidade voltou, de certa forma. As crianças tinham parado de nascer, basicamente, no mundo, e eles conseguiram trazer as crianças de volta. E quando você pega a adaptação de The Handmaid's Tale para a TV, né, eles usam isso como ferramenta para fazer propaganda, para vender os métodos deles para outros países. Então, olha só, nossa sociedade, a gente só tem comida orgânica, as nossas crianças voltaram a nascer. Quem olha assim, que não sabe dos métodos, pensa, olha só, uma distopia, uma utopia orgânica, que legal. E não é bem assim, né? Nem um pouco assim. E até o Conto da Aia, ele é um exemplo super bom desses tipos de histórias que levam, a gente chama de cidade no topo, né? Tem uma casta, alguém que está no topo, alguém que é visível, né? Que está se dando muito bem naquilo, né? Então, a série acho que deixa isso super claro, mas o livro também, né? Que existe um grupo, existe um nicho de pessoas que está indo muito bem nessa distopia, sabe? E a mesma coisa acontece em 1984, que você tem esses bolsões utópicos, né? O cara que é do núcleo, né, da distopia, mas está lá tomando seu vinhozinho, ou a casa perdida, que é quase um refúgio ali para os personagens principais, né, se encontrarem. Então, a gente tem esses bolsões, né, de liberdade, de tranquilidade, porque senão não haveria também comparativo, né? Alguém, acho que foi o Shakespeare, né, que trabalhava muito isso, assim, deve haver humor na tragédia e deve haver trágico no humorístico, né? Senão a gente nunca tem a dimensão do que leva de uma coisa para outra, né? E na distopia e na utopia também, elas andam de mão dada, talvez cada uma olhando para um lado, né, meio com raiva uma da outra, mas elas se embasam, né? Acho que isso é importante. Bom, o Pedro Ribeiro pergunta: quando a utopia deixa de se tornar um sonho de libertação para se tornar um sonho de controle? Olha... Muito boa pergunta. Muito boa para o Pedro, né? Cadê o Pedro? Está lá na nossa plateia virtual. Levanta a mão. Olha lá o Pedro. Levantou a mão o Pedro. Oi, Pedro.
Cara, eu acho que é muito quando se pensa nos métodos mesmo. Eu acho que, como a Cláudia tinha falado antes, como você faz as pessoas cooperarem? A gente vê que é muito difícil. Agora, no Brasil, a gente vê que é difícil fazer as pessoas cooperarem. Mesmo se você explicar. Vai ter gente que não vai cooperar simplesmente. E numa sociedade utópica, você não permite... não é que não permite, mas assim... Não existe utopia sem a cooperação total. Porque senão não é uma utopia. Se eu tiver uma utopia e alguém for lá e matar alguém na rua... Deixa de ser uma utopia. Vira uma sociedade que tem coisas boas, mas que tem um crime no meio da rua. E aí, totalmente não é uma utopia. Então, para você fazer isso, que tipo de controle você vai exercer sobre as pessoas? Você vai exercer um controle militar? Você vai exercer um controle psicológico? Um controle que vem desde o nascimento de condicionamento, que nem no caso do Admirável Mundo Novo? É muito complicada essa questão. E aí, quando você vê um Estado que emprega meios violentos, que todos esses meios, apesar de eles serem diferentes, eles são violentos. Eles tiram qualquer liberdade e livre-arbítrio. Quando você vê isso, não sei se já pode ser chamado de utopia, né? Não sei. Eu faço coro. Filosófica hoje, desculpa, gente. Né? Maravilhoso. E eu acho que é isso, assim. Eu gostei muito que você falou de sonho de liberdade para sonho de controle, né? Eu acho que é quando deixa de ser um sonho coletivo para ser o sonho de alguns, né? Para ser o grupo que toma as rédeas, né? Acho que o Revolução dos Bichos faz isso maravilhosamente, né? É o sonho da coletividade, todos os animaizinhos se cooperando, né? E aí, de repente, não é só os animaizinhos que se cooperam, tem um grupo que é mais especial que outro, né? Basta um destoar do sonho coletivo que você já sai desse sonho de liberdade, né? Exatamente, é o divergente, né? Tem, inclusive, uma utopia, termina como uma utopia, que eu acho muito legal, de um livrinho chamado Holy Cow. É muito maluco, mas é a história dessa vaca que assiste televisão com os humanos dela, assim, ela assiste de fora, assim, da casa, né? Ela tá lá numa fazenda, e ela começou a entender a língua humana, muito doida, a gente tá avisando, e ela percebe que a vida dela podia ser muito melhor se ela fosse para a Índia, como para se tornar sagrada, né? Então a gente tem essa história maravilhosa desses bichinhos cooperando para a vaca ir para a Índia e encontrar a sua utopia. Gente, eu amei. E muito legal. A utopia, ela é muitas vezes o pós-vida, né? É considerado uma utopia. Esse da vaquinha eu pensei muito que, ok, a gente tá falando da morte da vaquinha, ela vai sonhar e vai acordar que tá na Índia. É a baleia comendo preás, né? Feliz. Exato. E tem o paraíso do The Good Place que você trouxe. Eu acho que é muito isso, né? É um pouquinho de spoiler, pessoal, mas eu juro que vale a pena ver Good Place, mesmo se você souber disso. Quando é mostrado o tal do Good Place, que é o lugar para onde as pessoas vão no pós-vida serem felizes para sempre, que tem tudo que elas desejam, tem milkshake à vontade, você pode conhecer todos os seus ídolos, os filósofos da era antiga, só que as pessoas que estão lá estão desesperadas, elas não aguentam mais, e virou um lugar tenso. Por quê? Elas não podem morrer, elas ficam lá para sempre. E se elas estão lá há milhares de anos, tem uma hora que cansa. Então, fica a discussão, como que eu transformo essa utopia transformada em distopia em algo utópico de novo, em algo mais realista? Que é o tal do sonho de liberdade que a gente estava conversando. É as pessoas terem a escolha de uma hora morrer de vez. Isso é muito legal. Eu acho que é uma coisa que rola muito em histórias quando a gente pensa em utopias, em sociedades perfeitas, e até no pós-vida perfeito, que às vezes, o que é um sonho não necessariamente é bom na prática. Então, vida eterna, uau! Vida eterna é mó legal. Mas se você já tem a vida eterna há 1000 anos, talvez você não queira mais que ela seja eterna. Você quer ter uma opção, né? Exato. É verdade. Meninas, olha, a gente tem aqui 15 minutos, olha, né? Passou rapidinho, né? Delícia essa conversa. Mas, assim, vocês têm aí... Eu sei que vocês se organizaram dentro de um roteiro de vocês, mas tem duas coisas que a gente não pode deixar de falar. Num exemplo de audiovisual, Avatar, não é? E ainda, numa literatura aí, A Mão Esquerda da Escuridão. Então,
vamos começar por isso já. Vocês escolhem. Se a gente vai pelo filme, primeiro pelo livro, mas a gente podia falar um pouquinho disso? A gente e vocês, né? A gente e vocês duas. Claro, você quer começar com a Le Guin e depois a gente vai pro Avatar? Pode ser, claro, claro. Eu acho que a Le Guin, ela é a nossa autora utópica / distópica por excelência, né? A gente já falou dela no Homelas, ela também vai tratar da utopia, distopia na Mão Esquerda da Escuridão, nos Despossuídos, né? Sempre olhando para recortes sociais diferentes, né? Então, no caso da Mão Esquerda da Escuridão, ela vai questionar as nossas convicções de gênero, né? Como é uma sociedade que abriu mão da construção de gênero para ter mais possibilidades, digamos assim, né? É um livro super importante por várias razões, né? Inclusive, é fruto de uma pressão social super, super relevante, né? Ursula Le Guin, essa grande autora maravilhosa, deusa, mas ao mesmo tempo era pressionada por ser uma grande autora a escrever sobre os momentos, né? Sobre o seu tempo, né? Que nem a Mikan falou muito bem, né? A ficção, ela sempre nasce, ela sempre é um produto do seu tempo. Então, ali nos anos 60, 70, a discussão de gênero estava absolutamente inflamada, né? Tanto, talvez mais do que ela é hoje, né? Então, a Úrsula, ela vai para esse campo narrativo, para esse olhar, né? O que aconteceria? Seria uma sociedade melhor? Seria uma sociedade diferente, né? E o que ela oferece para a gente é um olhar muito generoso, na verdade, sobre essa possibilidade utópica distópica, né? Olha, eu estou entrando nessa sociedade, ela é diferente de mim, mas ela tem seus trunfos, né? Então, eu acho que ela consegue criar essa narrativa que tem uma complexidade muito grande, um mundo que tem uma complexidade muito grande, que não está 100% resolvido, né, nas suas questões políticas, sociais, mas que já tem grandes avanços em termos de papéis de gênero, de sexualidade e por aí vai, né? E os Despossuídos é a mesma coisa, né? Só que aí olhando para o campo financeiro, econômico, né? Libertário, né? Quais são as possibilidades de um mundo que funciona por outras engrenagens, né? Acho que esse é o grande tema dela mesmo. E a Úrsula, ela era essa pessoa que botava o dedo na nossa cara, né? Que falava o quanto a gente deveria prestar atenção nas engrenagens do mundo para questioná-las, né? Tem um vídeo dela maravilhoso, gente, lição de casa, ó. Se tiver uma coisa para vocês lembrarem da minha parte dessa conversa, assistam o discurso dela do National Book Awards, se não me engano, agora estou na dúvida, o National Book Awards, que ela ganha, né, por serviços prestados à literatura por 70 anos, né? E ela vai falar para a gente sobre a importância da literatura, né? Já vou dar um spoiler, não vou aguentar. Vai virar uma futura tatuagem, porque é maravilhoso. Mas ela fala que a literatura, né? Assim, ela tem suas recompensas, ela leva para esse lado, né, da discussão, mas ela fala que a grande recompensa da literatura não é financeira, né? O grande retorno da literatura não é financeiro, é a liberdade, né? Se a gente tem artistas que podem imaginar futuros possíveis, impossíveis, utopias, distopias, é porque a liberdade permeia as narrativas, né? Permeia a nossa capacidade de contar histórias, de criar, né? Então, eu acho que tudo isso está no fundo do discurso dela, né? E dos livros que ela escreve, né? Ela fala muito sobre poderes que não são permanentes, né? Coisas que estão em reconstrução. E eu acho que isso também nos ajuda a entender melhor utopias e distopias, né? O mundo em ciclos. Então, por mais que seja muito difícil agora, né? É bom imaginar que a gente terá ciclos diferentes no futuro, né? A gente já passou, enquanto sociedade, né, enquanto mundo, por várias coisas terríveis, mas é um ciclo, né? E ciclos acabam, felizmente, também. Nica. Então, nossa, é maravilhoso isso que o Carl falou. Meu, leiam Ursula Le Guin, ela é muito maravilhosa, é uma autora que, infelizmente, aqui no Brasil, ela não é tão conhecida fora da galera do nicho de ficção especulativa. Então, assim, se vocês puderem, por favor, vão atrás, porque ela é muito maravilhosa. E um que a gente listou alguns exemplos audiovisuais também, porque realmente a questão de utopias versus distopias e tudo mais, ela está muito presente na nossa cultura pop. A gente teve um boom imenso de histórias de distopia para jovens adultos, teve os Jogos Vorazes, um monte, Divergente mesmo. Então, ficou um assunto muito popular.
mas a gente também tem várias representações de utopias que têm algum rolê estranho no nosso audiovisual. A gente já falou do The Good Place, mas tem, por exemplo, os episódios de Black Mirror, né? São muito dessa vibe de... olha só, isso parece muito legal, até que, na verdade, não é tão legal. E acho que o exemplo mais óbvio disso é o Nosedive, que é um episódio, acho que da terceira temporada, não lembro se da segunda ou da terceira, que é sobre uma sociedade em que as pessoas se avaliam umas às outras. Elas dão uma notinha lá, que nem quando você pega um carro por aplicativo e você dá a nota ali para o motorista, ele te dá uma nota também. Nesse caso, todo mundo daria notinha para todo mundo em todas as interações sociais. E, teoricamente, isso seria uma sociedade em que todo mundo fica feliz, porque todo mundo vai ser gentil com os outros e tudo mais, mas não é bem assim. Recomendo muito que vocês deem uma olhada nesse episódio. E o de Avatar, que foi citado, na verdade, é do desenho, né? Avatar, a Lenda de Aang, que é uma animação também que vale muito a pena, apesar dela não ser sobre utopias e distopias, ela tem uma história muito bacana, acho que vale muito a pena conhecer. E existe uma guerra rolando lá há 100 anos. E existe uma cidade em que não se sabe que existe guerra. E que as pessoas estão felizes. As pessoas têm uma vida boa, uma cidade com muros muito altos, impenetráveis, e que todo mundo está lá curtindo sua vida, com muita riqueza, tem plantações dentro da cidade. É uma vida bonita, assim, né? Você tem os círculos ali da cidade e tudo mais, com a galera no topo, que é já um meio distópico. Mas você tem os seus heróis ali que chegam da guerra, então, por que não se fala da guerra aqui? Por que tá todo mundo feliz? O que está acontecendo? Vale muito a pena conhecer também. Outro exemplo que eu queria dar, que aí é mais geral, assim, né? A gente falou muito sobre a coisa da cidade no topo, da utopia para poucos. Que a gente viu o próprio Thomas More, que ele pensava em utopia para algumas pessoas específicas e não pensava nas outras pessoas. Isso é uma coisa que a gente vê muito na ficção também. A gente tem distopias que, na verdade, são a sustentação de utopias. Então, você tem a cidade no topo, que é algo que visualmente demonstra esse tipo de coisa, né? Você tem o Elysium, você tem o próprio Omelas, né, que a gente citou aqui, da Ursula Le Guin, que é uma cidade no topo, no fim das contas. Um exemplo de mangá, que acabou virando filme também, é Alita, que é um mangá que fala muito sobre isso, é uma sociedade no futuro, daqui a 300 anos, sei lá, que você tem uma cidade ali, maravilhosa, todo mundo quer morar lá, e todo mundo no chão, os outros, né, que sobraram, que são a maioria da população, na miséria, sustentando uma grande riqueza no topo. 3%, que é uma série nacional, também traz muito esse assunto de poucos que vão poder entrar nesse Elísio aí. E é uma coisa que, assim como na história da Ursula Le Guin, também é muito uma representação do capitalismo, né? A gente tem aí nossa sociedade de poucos sustentados por muitos, e é uma escolha consciente, vamos dizer assim, ignorar esses problemas e continuar vivendo feliz, como em Homelas. Então, eu acho que toda hora as histórias voltam um pouco para isso, né? Teve agora, na Netflix, a trilogia Rua do Medo. Tem uma cidade que tudo é ruim e uma cidade que tudo é bom. Por que é tudo ruim em uma e por que é tudo bom na outra? Cada mídia vai explorar de uma forma e vai explicar de uma forma, mas no fundo é basicamente essa crítica de tem alguém sanguessugando o outro. O que tá rolando? Como que isso acontece nessa sociedade específica, né? Perfeito. Meninas, vocês são incríveis, né? Tô aqui, fico ouvindo vocês assim, encantada, virei fã das duas. Nós temos 2 minutinhos, então a gente vai encaminhar para as despedidas, já agradecendo nossa plateia virtual, Faculdade de Direito da USP. Muito obrigada a vocês aí, que vocês continuem conosco, né, acompanhando toda a programação, que vai até domingo, dia 29. Cláudia, você se despede primeiro. Olha, cada uma tem 1 minutinho aí. Dá para falar bastante ainda. Pode ser. Bom, gente, obrigada por tudo. Foi uma delícia. Realmente passou voando. A gente pode... Eu sempre falo isso, né? É sempre maravilhoso quando a gente fala das coisas que a gente ama. Ainda mais em super boa companhia, como a Mikan. Então, gente, muito obrigada por terem acompanhado a gente. E se vocês quiserem
né, acompanhar mais o nosso trabalho, meu, da Mica, a gente está nas redes sociais, então eu estou como clau.fusco, né, no Instagram, que é onde eu escrevo minhas coisinhas malucas, falo sobre esses temas e muitos outros também. E muito obrigada por estarem aqui, gente. Obrigada a você, Cláudia. Nikan? Pessoal, muito obrigada por terem vindo. Quero fazer 1000 elogios aqui. Eu estava conversando, eu não tenho nem roupa para estar aqui, porque o evento tem uma programação muito maravilhosa e tá aqui do lado da Cláudia também, que eu super admiro. Vão ler as coisas dela, tá? Ela não fez o auto-merchan, mas vamos ler e tudo mais. E vocês também podem me encontrar nas redes sociais. Eu tenho um canal no YouTube em que eu falo de cultura pop, inclusive trago bastante coisa sobre ficção especulativa. Eu não falo tanto assim dos livros, mas tem algumas coisas de livros também. E pensem sempre criticamente sobre o que vocês leem. Eu sempre gosto de trazer isso. Eu gosto muito de falar quais sistemas são abordados nas coisas que a gente lê, nas coisas que a gente assiste. Então, se eu puder deixar um recado para vocês, é sempre esse. E teremos também a discussão das distopias mais tarde, né? Temos nossos amigos aí também, o Lamer e a Ali vão estar falando de distopias especificamente, que eu acho que complementam super o que a gente trouxe aqui. Então, permaneçam e assistam a essa mesa também. Muito, muito, muito obrigada pelo convite. Espero que vocês curtam o evento, pessoal. Obrigada, gente. Obrigada, meninas. Obrigada, plateia. Seguindo aqui com vocês, né? Lembrando que nós temos uma livraria virtual que pode ser acessada pelo site da Fundação e todas as obras dos escritores que passarão pela nossa programação de hoje até 29 de agosto, no próximo domingo, estão lá na nossa livraria virtual, podendo ser adquiridas por um preço assim bem acessível, tá, gente? Está mais barato, está com desconto lá na nossa livraria. Bom, aqui a gente segue com o espaço dos nossos autores locais. E agora, então, vocês vão acompanhar uma entrevista da Nilceia Dendemo. A gente volta já.